E aí pessoal, beleza? Eu tô passando aqui para convidar vocês para um treinamento expresso sobre lógica de programação para iniciantes que vai rolar no meu canal do YouTube entre hoje e amanhã, tá? São 11 vídeos, somando todos os vídeos não dá nem 2 horas de curso e nessas aulas eu vou mostrar para vocês os primeiros passos em lógica de programação e algoritmos e nas ferramentas Scratch e linguagens de programação Java, C Sharp, Swift e Python, que são as 4 linguagens de programação mais populares do momento aí para criar jogos e aplicativos, tá legal? Eu indico esse treinamento principalmente para quem tem dificuldade em aprender lógica e dar os primeiros passos na programação. Então, entra lá no meu canal do YouTube, se inscreve para receber as notificações e acompanha esses vídeos que vão ser publicados entre hoje e amanhã. E lembrando também que esses vídeos só ficarão disponíveis no YouTube até segunda-feira, para forçar vocês a estudarem e não deixarem sempre para amanhã, tá legal? Então visita lá o meu canal do YouTube, vai acompanhando os vídeos que estão rolando lá. As 3 primeiras aulas já estão publicadas e até amanhã à noite serão 11 vídeos para vocês entrarem aí de cabeça nessa parte de lógica e programação antes de começar a mexer com qualquer outra ferramenta mais complexa, né? Eu indicaria que vocês assistissem essas aulas, tá legal? Até a próxima então, valeu! Fala pessoal, eu sou o Tito Petri e esse aqui é o nosso treinamento de lógica de programação para games e aplicativos, onde eu vou te ensinar os primeiros passos em algoritmos e lógica, a programação utilizando o Scratch e também uma pequena introdução às 4 principais linguagens de programação do momento. Se você é iniciante em programação, se você é aluno de TI ou ciência da computação, designer ou animador e quer dar os primeiros passos na programação de aplicativos e games, ou se você é um aluno com dificuldade em aprender algoritmos e lógica de programação, eu sugiro que você assista a esta aula. Em apenas alguns minutos eu vou te dar as direções principais de algoritmos e lógica. Nós vamos conhecer as principais palavras, termos e nomes malucos aí utilizados na programação e também você vai ter uma bela introdução às 4 principais linguagens de programação do momento para você criar games, aplicativos para Android, aplicativos para iOS, sites e um monte de outros tipos de aplicações. Então vamos começar. Vamos entender as variáveis. Variável é um apelido que você dá para um espaço onde você vai guardar um determinado valor. Eu usei aí a ilustração do armário porque eu sempre faço essa alusão. As variáveis é como se você reservasse espaços na memória, desse rótulos para esses espaços e aí através desses rótulos você acessa o conteúdo de cada um desses recipientes. Lembrando que cada variável, ou seja, cada potinho nesse armário, guarda um tipo de coisa, um tipo de dado no caso. Tem variáveis que só guardam verdadeiro ou falso, que são os booleans, variáveis que só guardam números inteiros, que são os ints, que guardam números decimais, os float e os double, e que guardam palavras e cadeias de caracteres ou frases inteiras, que são os strings. Vamos aprender a criar e acessar as variáveis em algumas ferramentas diferentes. Para a gente começar, eu estou aqui com o Scratch aberto. Alguns de vocês devem já conhecer. Quem não conhece, eu sugiro que vocês assistam o meu treinamento de Scratch, onde eu crio diversos games completos com ele. Nessa aula, eu só vou dar uma introdução à ferramenta e principalmente à programação, à lógica, ao fundamento da programação. Então, eu não vou explicar o Scratch aqui, mas se você quiser se aprofundar nesse programa, eu já deixo o link para o meu treinamento completo só de Scratch, tá? Para você criar uma variável no Scratch, você vem aqui na seção Variáveis e aí você pode clicar aqui ó, e criar uma nova variável. Eu vou criar a variável chamada nome. Ela vai servir para todos os atores, ou seja, eu posso acessar ela de qualquer sprite que eu estiver usando no jogo. Eu não quero essa variável que já está criada aqui, eu vou apagar ela daqui.
e eu vou criar algumas outras variáveis. Se você quiser guardar um valor nessas variáveis, perceba que elas estão zeradas aqui. Se você quiser guardar algum valor, basta você usar esses blocos do Scratch. Então, se eu colocar aqui, mude nome para Tito Petri, e se você clicar 2 vezes no bloco, perceba que ele alterou o valor da variável. Então, nós guardamos o valor Tito Petri dentro da variável nome. A mesma coisa você pode fazer com cada uma das variáveis aqui. Vou mudar a idade. Então, se você der 2 cliques aqui, perceba que ele guardou esses valores dentro de cada uma dessas variáveis. Mais adiante na nossa aplicação, nós podemos utilizar essas variáveis com esses bloquinhos aqui. No caso, se você quiser fazer o personagem dizer o valor do nome, você dá 2 cliques e ele vai dizer aqui, tá legal? Então, com isso a gente criou as variáveis e adiante acessou essas variáveis do código, tá legal? Agora nós vamos aprender a usar as variáveis em algumas linguagens diferentes: Java, C Sharp, Swift e Python, que são as linguagens mais populares, mais famosas do momento. A partir daqui na aula, eu vou fazer uma breve introdução a cada uma dessas linguagens para que vocês aprendam elas meio que de uma vez. Eu quero que vocês tenham uma visão diferente de programação, não que assistam uma aula de determinada linguagem, decorem aqueles códigos e eu quero que vocês aprendam a pensar. Vocês vão ver que quando você aprende uma linguagem de programação, as outras vão ficando mais fáceis de serem aprendidas. Muitas pessoas perguntam, qual é a melhor linguagem para começar, Tito? Eu já indico logo o Java. O Java ele tem várias peculiaridades que, se você entender, quando você passar para outras ferramentas, você vai identificar essas peculiaridades com mais facilidade. A partir de agora na aula, nós vamos entender um pouco do código em Java e vamos fazer a mesma codificação depois em C Sharp, em Swift e em Python, para que vocês já tenham uma visão inicial sobre todas essas linguagens que são bem populares, né? Então vamos começar pelo Java. Se você procurar no Google aqui, ó, online Java Compiler, por exemplo, você vai ver que vai existir um monte de compiladores online. Eu já indico para vocês, antes de você ir para o Android Studio, por exemplo, que é o IDE que a gente usa para fazer aplicações para Android, eu sugiro que vocês brinquem com esses compiladores primeiro, tá? Cada uma das linguagens que eu vou mostrar aqui serve para se fazer games ou aplicativos ou algum tipo de aplicação. Antes de ir para os compiladores que têm uma complexidade maior, eu sugiro que vocês entendam os fundamentos da lógica, dos algoritmos, o embasamento da programação, da sintaxe, antes de começar a brincar naquelas ferramentas mais complicadas, tá legal? Eu vou usar um compilador que eu acho bem interessante, que é esse Paisa. O Paisa ele te permite programar em diversas linguagens. Olha as linguagens que ele tem aqui. Então, esse vai ser o compilador que eu vou utilizar para brincar por enquanto. Mais adiante, quando eu já estiver sabendo bastante de Java, eu vou lá para o Android Studio e começo a criar minhas primeiras aplicações para Android, tá legal? Mas sem isso daqui, muitas pessoas se perdem quando caem para o compilador, quando vão lá para o Android Studio IDE, por exemplo, porque ele tem muito mais recursos, muito mais funções, e se você não entender o embasamento da coisa, os primeiros passos da coisa, provavelmente você vai se perder lá na frente, né? Percebam que esse compilador aqui, o Paisa.io, ele tem várias linguagens, ele é muito simples, tá? Se você quiser mudar, por exemplo, a fonte dele, ó, quiser deixar uma fonte maior, basta trocar isso aqui. Você tem também vários temas para utilizar, várias cores diferentes, né? Eu vou deixar aqui, ó, Xcode, 24 pixels, tabulação, a numeração das linhas ou não. Se você der aqui um run, perceba que ele já executa esse código para você. Isso aqui é o comando para imprimir uma palavra, uma mensagem. Perceba que a mensagem foi impressa embaixo, né? Eu vou trocar o que está dentro das aspas duplas, lembrando que sempre que você tem uma cadeia de caracteres, né, uma palavra na programação, ela tem que estar entre aspas duplas.
Eu vou falando aos pouquinhos as regras, a sintaxe, para que vocês absorvam aos poucos cada detalhe. Então eu vou trocar aqui essa palavra e vou executar novamente. E aí você vai perceber que ele imprimiu uma outra sentença aqui. Quando você tem barras duplas, isso aqui quer dizer que é um comentário. Se eu trocar isso daqui, você vai ver que não vai fazer nenhuma diferença porque isso daqui é ignorado pelo compilador, tá? Se você chegar numa linha aqui e dar um command barra, ele comenta a linha para você. Eu não expliquei nada sobre esse código que está escrito aqui, mas isso aqui é basicamente uma classe do Java. Para um programa em Java funcionar, ele precisa ter apenas uma classe chamada main, com uma função dentro dela, também chamada main, e isso aqui vai ser executado pelo compilador. Tudo que a gente quiser fazer, a gente faz dentro dessa chave aqui. Para declarar as variáveis, que nem eu tinha feito no Scratch, eu não criei as variáveis aqui e depois eu utilizei elas no ambiente de execução. Aqui no Java eu também preciso criar essas variáveis. Como que eu crio uma variável em Java? Basta eu falar o tipo da variável, então string eu sei que é o tipo da variável de cadeia de caracteres, nome é o nome que eu vou dar para a própria variável, o igual quer dizer que eu vou guardar um valor dentro dessa variável, então eu vou guardar o valor Tito Petri e eu vou usar o ponto e vírgula para determinar que aqui acabou a instrução. E aí eu vou para a próxima instrução. Então, basicamente, para criar uma variável em Java, a gente precisa declarar o tipo da variável, o nome, e se você quiser, você já inicializa, você já guarda nessa variável o valor inicial dela. Lembrando que o igual aqui, ele não está a nível de comparar, e sim de atribuir, de guardar alguém aqui dentro. Então, seguindo essa mesma ideia, eu vou criar as outras variáveis int, que é o número inteiro, o float, que é um número decimal. Lembrando que sempre que você usa um float, você tem que colocar um f depois. Isso é uma regra do Java. E a gente tem um número do tipo double também, que você não precisa do f depois, tá? O float e o double são números decimais. O double ele é um pouquinho mais pesado para o computador, porque ele guarda o dobro de casas decimais que o float. Existem determinadas aplicações que é muito importante você ter precisão, dígitos de precisão, né? Tipo aplicações em 3D, por exemplo, você tem que guardar ponto ali, né? Com precisão de localização, por exemplo. Então você armazena isso num double, mas na nossa programação, a maioria do tempo a gente vai estar usando floats porque são um pouquinho mais leves, né? E também a gente tem as variáveis booleanas. Eu vou chamar aqui de casado e eu vou usar true. A variável booleana, que ela é apenas ou verdadeira ou falsa, tá? É o ligado ou desligado. Se você observar bem a interface aí de algum programa, você vai perceber que o tempo todo os programas de computador estão em torno de dados assim, né? Pega um Photoshop, um 3D Max, um programa de animação, você vai ver que ou você tem campos que você põe palavras, ou números inteiros, ou números quebrados, ou liga e desliga. Basicamente, esses são os principais tipos de variáveis que a gente usa na programação. Então, quando a gente faz isso daqui, a gente está apenas fazendo a declaração das variáveis, tá? Então a gente só criou essas variáveis aqui. Mais adiante no código, se você quiser acessar essas variáveis, você poderia, por exemplo, imprimir. Vamos pegar esse comando de imprimir e eu vou deixar ele logo aqui em cima. Para imprimir aqui no Java, system.out.print, println ele já quebra para a próxima linha. E se eu chamar aqui entre parênteses nome, você vai ver que ele vai criar a variável nome, vai guardar uma cadeia de caracteres aqui e mais adiante ele vai acessar essa variável chamando ela pelo nome, que é a mesma identificação que eu chamei aqui, né? Que eu criei ali em cima. Legal? Então ele imprimiu a primeira mensagem, depois imprimiu a segunda. Se você quiser juntar as palavras aqui, a gente tem que fazer o que a gente chama de concatenação. Então eu poderia, por exemplo, colocar entre aspas aqui, nome, dois pontos, espaço e um mais, Ctrl Enter ou Command Enter, você executa a aplicação, imprimiu essa palavra e ele somou, ele concatenou
o valor dessa variável. Então ele imprimiu essa palavra aqui. Se você quiser imprimir mais valores, você poderia somar ainda mais. Ó, nome, idade, dois pontos, espaço, mesma coisa. Perceba que ele já continuou e imprimiu o valor logo na sequência. Se você quiser quebrar isso para a próxima linha, usa aqui ó, /n dentro do string, tá? Dentro das aspas duplas. O /n é um operador ASCII que a gente chama. O operador ASCII ele executa determinados comandos na cadeia de caractere. O /n, no caso, faz ele quebrar para a próxima linha. Então você vai ver que ele vai imprimir o nome, a idade na próxima linha. E eu vou assim, então, concatenar os outros valores. Ó. Tá legal? Então percebam que com o único comando system out println, eu já concatenei todos os valores, eu somei todos os valores e exibi eles aqui na impressão. Tá legal? Então com isso a gente consegue declarar as variáveis e acessar, chamar as variáveis, né? Se antes de eu imprimir esse valor eu falar assim, ó, nome recebe Felpudo Júnior, por exemplo, então eu troquei aqui os valores de cada uma das variáveis e se eu imprimir isso aqui novamente, você vai perceber que na saída aqui ele vai dar os valores diferentes, né? Então a gente declarou as variáveis aqui e na hora, antes de imprimir a saída, a gente alterou, a gente acessou as variáveis, trocou o valor delas e ele exibe aqui o novo valor dessas variáveis, né? Então isso aqui é uma pequena introdução que a gente tem aí ao Java. Treine isso daqui, decore algumas coisas, que você não souber, você pesquisa também. Agora eu quero mostrar para vocês como que é fácil você entender as outras linguagens. A partir do momento que você entendeu isso tudo que eu falei aqui do Java, vamos fazer a mesma coisa agora em C Sharp, em Swift e em Python para vocês verem que também é muito simples de entender. O Java ele tem várias especificações. Se você entender bem, na hora de aprender as outras linguagens como Swift, Python, por exemplo, que abreviam algumas dessas especificações, você vai estar mais esperto, você vai sacar melhor as coisas como vão acontecer. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou só copiar isso aqui, ó, eu vou dar um Ctrl C em todo mundo aqui, e eu só para não perder a janela, eu vou duplicar ela aqui, e eu vou trocar o compilador para C Sharp. Run aqui, ó, vamos executar. Se ele der algum erro, alguma coisa, você dá uma recarregada na página. Mas legal, agora eu tenho o compilador em C Sharp rolando. Vocês vão perceber que o C Sharp, ele é quase a mesma coisa. Vocês vão ver que as palavras mudam um pouquinho. Ó, não é o system out, println mais. Você vai ver que a classe não precisa chamar main, mas algumas coisas são iguais, tá? Eu já tinha copiado o que eu tinha feito de código no Java, eu vou colar esse código aqui e a gente vai entender o que é igual e o que não é. Comentário é igualzinho no C Sharp, é a barra. A saída, se a gente voltar aqui, a gente vai ver que ó, system console writeLine, que é o comando de saída. Então, copiar ele aqui ó, e trocar, não é system out println, mas é system console writeLine. Isso depende do compilador que você está usando, tá? No caso eu uso o C Sharp aqui. Se eu for lá para o Unity, por exemplo, o Unity tem um comando que é o print mesmo também. Então, depende da ferramenta que você está usando. Algumas regras se aplicam, alguns comandos podem mudar um pouco. A declaração das variáveis também é praticamente igual no Java e no C Sharp. Algumas modificações, ó. Se eu compilar ele aqui, o compilador já vai me dizendo quais são os erros. Ó. Ele já fala assim, ó, na linha 7, 9, então 7 é esse cara aqui, no caractere 9, string no C Sharp é com letra minúscula. Percebam que algumas palavras reservadas elas já aparecem no autocomplete do compilador. Então vamos só trocar essa mensagem aqui. As variáveis estão declaradas certinho. Percebam que aqui já tem um erro. Eu sei que tem um erro porque não está colorido de acordo com os outros, né? Então provavelmente isso aqui tem que ser um bool. Em algumas linguagens ele abrevia o boolean ou bool, né? Para você acessar as variáveis é igualzinho, tá? Perceba que no C Sharp ele também faz a utilização do F quando você está trabalhando com float. Se eu compilar ele novamente, você vai perceber que agora ele executou o código exatamente igual
eu tinha no Java. Vamos trocar ele aqui, ó. C#. Deixa ele aqui, salva ele aqui, que você já tem um código aqui agora. Em Java, percebam que as diferenças são bem poucas de um para o outro, né? Algumas regras vão existir em diversas linguagens diferentes. Vamos então, mais uma vez eu vou também copiar todo mundo aqui. E eu quero agora estudar um pouco do Swift. Vamos duplicar a minha tab aqui. E eu vou mudar a linguagem agora para o Swift. Executa aqui a aplicação. Para quem não sabe, o Swift é a linguagem da Apple que a gente utiliza para criar aplicações para o iPhone, né? Se você quiser fazer um aplicativo para a App Store, de iPhone, de iPad, você vai usar essa linguagem aqui. Percebam que o Swift ele não tem aquela classe principal, aquela classe main, né? Você já joga o código direto aqui dentro. O Swift vocês vão ver que tem várias especificações um pouquinho diferentes do Java e do C#. O comentário então são 2 barras, legal, se você quiser saber, basta você dar um command barra que ele comenta para você. O print é print mesmo e a declaração das variáveis vai mudar um pouquinho. No caso, se eu compilar aqui, ó, ele já deu vários erros, né? Já começa no 5 aqui na declaração da primeira variável. A declaração da variável no Swift, basta você colocar var no começo da variável. Ó. No Swift a gente não precisa também usar o ponto e vírgula. No Swift a gente também não usa o f no float. Percebam que agora, se eu executar, vamos comentar esse print. Legal, você vai ver que agora a declaração das variáveis funcionou. Declarei e acessei as variáveis, o print ainda está errado, né? Vamos entender o que é esse var. Var é uma variável, variável quer dizer que o valor dela variou. Eu declarei ela como TituPetri, inicializei ela aqui e mais adiante eu mexi na variável aqui. Existem 2 tipos de variáveis no Swift e em outras linguagens também, mas aqui isso aqui é bem característico. Se você declarar com var, quer dizer que adiante você vai mexer na variável, você vai alterar o valor dela. Caso isso não aconteça, que é o caso dessa variável aqui, casado, ó, eu falo que ela é let. Let é uma constante, quer dizer que esse valor aqui ele não vai mudar adiante, tá? Para declarar uma variável no Swift é isso, var, o nome da variável. Se você quiser forçar o tipo da variável, por exemplo, eu quero que esse valor seja um float, eu quero que esse seja um double, você coloca aqui, ó, 2 pontos, quer dizer, variável chamada peso do tipo double, tá legal? Então, se você tiver 2 pontos e o tipo da variável, você força ele a criar desse jeito. Na verdade, os compiladores do Swift, eles são inteligentes, né? Vamos dizer assim. Quando você cria a variável nome e associa aqui um string, ele já fala que é um string, ele já sabe que é um string. Esse é um detalhe em relação ao Java, por exemplo. Java você precisa falar que tipo que é a variável, você precisa forçar a tipagem da variável. Isso para alguns pode parecer que é mais difícil, né? Ah, é mais difícil no Java porque você sempre tem que falar. Aqui não, aqui ele já vai direto. Percebam que assim, quanto mais fácil é a linguagem, quer dizer que ela ignorou mais coisas, na verdade. Né? Então, às vezes você está programando lá em Swift, em Python, fica parecendo que é fácil, mas muitas vezes você não está sabendo muito bem o que você está fazendo. Por isso que eu sempre aconselho aprender o Java primeiro, porque o Java você tem que saber exatamente o que você está fazendo, você tem que forçar as coisas para que elas funcionem. Python ou Swift, por exemplo, que eles ignoram, eles são tão inteligentes, a linguagem, ela é feita para ela ser muito fácil mesmo, para você digitar o mínimo de coisas possível. Porém, saber esses detalhes vai ajudar muito vocês a aprender, na verdade, qualquer linguagem de programação. Então aqui no caso, o que faltou para a gente foi só fazer o print do valor. O print no Swift, ele é diferente do que a gente viu. Ele tem que entrar aqui, ó, nome, formata aqui o nome, e na hora de somar a outra variável, você põe assim, ó, barra invertida, entre parênteses, o nome da variável. Aí sim ele vai acessar através desse operador aqui, int. E lembrando também que o tipo no Swift, ó, ele é com letra maiúscula, tá? Ó. O que faltou pra gente foi só fazer a formatação, né, para exibir aquela mensagem aqui. Então seria isso aqui, ó, nome
barra N também, o operador vai funcionar aqui, idade, barra invertida e o nome da variável aqui dentro. Então essa aqui seria a formatação para a gente estar acessando, né, juntando, concatenando cada uma das variáveis aqui dentro, tá? Barra invertida e entre parênteses o valor, o nome da variável, ele vai trazer o valor guardado em cada uma das variáveis. Legal? Então isso aqui, então essa aqui é a declaração das variáveis, o acesso às variáveis e como a gente formata e concatena as variáveis para imprimir elas aqui no console, porém dessa vez usando a linguagem Swift, né, que é para fazer aplicativos iOS, iPhone e iPad. Vamos por último aqui então, eu vou duplicar mais uma vez o meu compilador e eu vou rodar agora o Python 3. O Python, pessoal, ele é uma linguagem extremamente popular, tá? Ele é utilizado para fazer sites e diversos tipos de aplicação, tem várias ferramentas de games, aplicativos que rolam em Python. Eu tenho um treinamento de Python que é para usar expressões em animações, em gráficos com o Blender, né? E o Python eu deixei ele por último porque perceba que eu copiei o meu código em Swift e agora nós vamos alterar ele para Python, tá? Então você vai perceber que assim, ó, comentário no Python é cerquinha, command tab ele comenta. Print é print, sem nenhum problema, não mudou nada. Aqui a declaração das variáveis, né? O acesso às variáveis. Aqui vai mudar um pouquinho. Para declarar uma variável em Python, você não precisa fazer nada. É só nome, Tito Petri. Vamos comentar o print, que ele muda um pouquinho também. E lembrando que o true também é com T maiúsculo apenas, tá? Então perceba que são só algumas pequenas modificações, né? O print ele vai mudar um pouquinho, porque aqui a gente tem uma string e um int, né? Se eu colocasse print nome, ele já vai imprimir o nome aqui embaixo para mim. Se eu quiser somar o nome com idade, por exemplo, você vai perceber que ele vai dar um erro, tá? Ele não deixa você concatenar string e int. Então existe o operador que é o str, parênteses, você converte o número em um string. E aí dessa maneira a gente consegue concatenar. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Legal? Então imprimiu o nome, barra N, imprimiu a idade, e aí você vai ter que acabar a concatenação dele aqui, ok? Então se eu executar isso daqui, você vai ver que está tudo funcionando e nós já temos também a declaração das variáveis, o acesso às variáveis e a concatenação e o print também no Python 3. Beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham curtido aí essa aula. Eu já quis explicar tudo de uma vez para que vocês entendam que programação não é ficar decorando o código, você tem que entender o que você está fazendo. Muitas pessoas já querem começar a programar, programando aquelas aplicações malucas, cheias de recursos, cheias de efeito, e acabam se perdendo nos primeiros passos, no embasamento da programação. É por isso que eu estou criando essa série de aulas aqui, para que vocês entendam os princípios da programação, os fundamentos, o que são cada palavrinha, cada vírgula, cada termo técnico que se usa, né? Para que vocês tenham um embasamento antes de começar a mexer nesses editores, nesses IDEs mais complicados, tá legal? Bom, então vamos entender essas palavras e termos técnicos primeiro. Algoritmo é só a resolução de um problema. Você pode fazer um algoritmo na sua cabeça, num pedaço de papel, são só as etapas para você resolver determinada coisa. É como se fosse uma receita. Sintaxe é a forma como você escreve essa receita. Você pode escrever isso em português, em inglês. Cada ferramenta, cada linguagem de programação vai exigir que você entenda os comandos daquela linguagem. Isso tem a ver com a sintaxe. É a forma como você vai escrever os comandos ali no seu algoritmo, no seu programa, né? Script é esse algoritmo que você escreveu usando essa determinada linguagem, esses determinados comandos, né? Então é o seu código, na verdade, é o seu arquivo que você vai executar e ele vai rodar o seu programa, né? O escopo é o contexto delimitante das variáveis e das funções. Quando a gente cria classes, objetos, eles são visíveis a determinados pedaços do código, do projeto, e a outros não. Sempre que você usa
uma chave que você começa e termina, sempre que você abrir uma chave você tem que fechar. Isso quer dizer que é um escopo que você está criando. É como se a gente tivesse um grupo dentro do outro, um objeto pertencendo ao outro. A lógica é a palavra que define a ciência do raciocínio, então para tudo tem que ter lógica. Muitas pessoas falam que não entendem, eu não conheço lógica, eu não sei nada de lógica. Todo mundo sabe lógica, senão você colocaria a cueca depois da calça. A gente só precisa trabalhar um pouquinho melhor essa lógica. Entenda que a lógica, na verdade, é você enxergar, decupar melhor, esmiuçar melhor um determinado processo e enxergar o passo a passo. O computador, ele é a coisa mais burra que a gente tem. Ele só vai executar o que você mandar ele executar. Entenda que ele não é mágico, você não vai colocar um comando lá e tudo vai acontecer da maneira que você está pensando. A gente precisa, então, desenvolver a lógica, né? Isso a gente vai fazer treinando muito, criando algoritmos, criando games, criando aplicativos. Você vai perceber que até o seu discernimento a respeito do mundo real, ele vai melhorar. Até para você atingir as tarefas na sua vida, você vai perceber que a lógica vai te ajudar muito a enxergar os processos e a atingir determinados objetivos. Isso é muito legal. Por isso que eu recomendo que todas as pessoas, seja ela qual for a profissão ou os gostos, entendam um pouquinho de programação, entendam principalmente o uso da lógica, dos algoritmos, né? Aprimorem isso na cabeça de vocês. O camel case, que é a curva das costas do camelo, né? É o case do camelo, quer dizer o seguinte: quando a gente vai criar variáveis ou funções no nosso código, é comum você ter palavras compostas, né? Palavras que são 2 ou 3. Então a gente não usa espaço na programação. O que a gente faz é juntar todas essas palavras. Se você olhar aí no exemplo, olá, eu sou o felpudo, tudo minúsculo junto, fica um pouco mais difícil de ler do que se a gente adotar o case do camelo. Cada quebra de palavra você coloca primeiro em maiúsculo, né? Então perceba que isso daí facilita na hora da leitura de alguma coisa. Então utiliza-se o camel case na hora de fazer código. Se alguém falar, põe isso aí em camel case, você já sabe o que é. Existe uma pequena diferenciação, onde nas variáveis a primeira de todas, né, no caso o, a gente colocaria em minúsculo se fosse na criação de uma variável, se fosse no nome de uma classe, deixaria em maiúsculo, que é o que a gente chama de lower camel case ou upper camel case, a primeira sempre começar em minúsculo. Toda ferramenta de programação trabalha com operadores aritméticos. Você pode somar, subtrair, multiplicar ou dividir, fazer as 4 operações básicas da matemática, lembrando que essas operações são representadas pelos caracteres mais, menos, asterisco e barra para divisão, tá? Asterisco para multiplicar, barra para dividir. Existe um outro operador que é o módulo. O módulo ele retorna o resto de uma divisão. Existem também os operadores unários. O operador unário ele faz em um único comando uma operação de incrementar o valor da própria variável. Vamos ver isso adiante então. Eu vou então, para começar, lançar alguns valores aqui no Java. Ok, então dessa maneira eu declarei uma variável inteira, guardei 50 nela, somou, subtraiu, multiplicou e dividiu por 100. Esses são os resultados, né? Se você quiser usar o módulo vai retornar o resto de uma divisão de um número por outro, no caso 7, módulo de 3, retorna 1. Qualquer ferramenta de programação, qualquer compilador, conta com várias funções matemáticas. Essas são as operações básicas, porém você pode manipular números, arredondar números, usar funções trigonométricas, seno, cosseno, pi radianos, enfim. Cada ferramenta aí vai te fornecer funções ou operações aritméticas. Essas são as básicas, esses são os operadores aritméticos. A gente tem também os operadores unários. O que é um operador unário? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Por enquanto, eu guardei 50 na variável meu número. Se eu imprimir aqui meu número, vamos só comentar o resto aqui para não sair todo mundo. Então ele está imprimindo o valor 50, né? Se antes de imprimir eu falar assim, ó, o que ele vai fazer? O mais igual é o operador unário. Ao invés de você falar assim, ou seja, ele vai pegar 50 mais 1 e vai guardar aqui dentro, né? Aqui a gente faz isso
num único comando, tá legal? Isso aqui é um operador unário. Se você fizer um comentário aqui e executar, você vai ver que ele vai criar, vai declarar o número 50, vai atribuir mais 1 ao 50 e vai imprimir 51, né? Da mesma forma que eu usei o mais, eu poderia usar o menos ou vezes igual a 2. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o 50, multiplicar por 2 e atribuir a ele mesmo aqui, né? Seria a mesma coisa que meu número recebe meu número vezes 2, por exemplo. Então, isso aqui é o operador unário. Vamos ver nas outras linguagens como que isso daqui tudo vai funcionar. Lembrando que os comandos do C#, eles são bem parecidos, né? Eu mudei aqui o compilador para o C# e o código está basicamente igual. Perceba que os operadores não mudam, né? E também o módulo e o operador unário também acabou ficando igualzinho aqui. Mudei agora para o Swift e aí você vai perceber que, né, o que mudou foi só o comando do print, mas os operadores aritméticos e unários eles funcionam exatamente igualzinho em todas as ferramentas, né? E por fim, rodando aqui no Python 3, também exatamente a mesma coisa, não tem nenhuma diferença, né? Agora vamos entender os valores booleanos. É simplesmente um valor que ele só pode estar ligado ou desligado, tá? Ou ele é verdadeiro ou ele é falso. Perceba que eu declarei duas variáveis aqui, estado e ligado. Estado é verdadeiro, ligado é falso. Junto dos booleanos, a gente pode usar operadores lógicos. O que são os operadores lógicos? São esses três operadores aqui, not, or e and. Se eu mandar imprimir a variável estado com o operador exclamação na frente, você vai ver que ele vai inverter o valor da variável. Ela era verdadeira e ele imprimiu falso. O or, ele vai comparar dois booleanos, estado ou o or é esse caractere chamado pipes, que você tem que colocar double pipes, é esse que está em cima da barra invertida, né, do lado da tecla Z. Se eu mandar ele imprimir estado ou ligado, por exemplo, estado é verdadeiro e ligado é falso. Se qualquer um dos dois for verdadeiro, ele vai imprimir verdadeiro. Se esse for verdadeiro ou esse verdadeiro, ele imprime verdadeiro. Se os dois forem falsos, ele vai imprimir falso. Então o OR, se esse ou esse for verdadeiro, no final a operação entre os dois sai verdadeiro. E o AND, ele é um pouquinho diferente. O AND precisa que os dois sejam verdadeiros. No caso, os dois estão falsos, né? Mas vamos colocar então um verdadeiro. Você vai ver que esse precisa ser verdadeiro e esse precisa ser verdadeiro, senão o resultado vai dar falso. Então, é através desses operadores lógicos que as aplicações digitais parece que elas estão pensando, na verdade, né? Tomando decisões. E além disso, a gente tem também os operadores de comparação, que são quem? Maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, igual e diferente. Vamos pedir para ele comparar alguns números aqui. 10 é menor que 5, 10 é maior ou igual a 10, 10 é diferente de 5, 10 é igual a 1. O resultado, a saída desses valores aqui, então o resultado que ele tem que dar aqui, ó, 10 é maior que 5, verdadeiro. 10 é menor que 5, falso. 10 é maior ou igual a 10, verdadeiro, porque 10 é igual a 10. 10 é diferente de 5, verdadeiro. 10 é igual a 1, falso. Então, a gente também pode comparar um item com outro, um valor, um número com outro, uma string com a outra, um booleano com o outro, tá legal? Às vezes, dependendo da linguagem, não é através disso daqui que a gente compara strings e booleano. Dependendo da linguagem que você estiver usando, pode ser que tenha algum operador para isso. Entendo que no final os operadores de comparação, eles servem para você comparar dois argumentos, né? E vai retornar ou verdadeiro ou falso também para o seu algoritmo tomar uma decisão, baseando num true ou false, num teste que ele for fazendo, né? O seu algoritmo for fazendo. A gente já vai ver isso adiante. Não se preocupem, né? Então, da mesma maneira que a gente usa os booleanos aqui no Java, mais uma vez, vamos transferir isso daqui.
Lembrando que no C Sharp a única diferença é que o booleano não é boolean, é bool, né? E percebam que os operadores lógicos de comparação funcionaram exatamente iguais. Vamos então para o Swift. Você vai perceber também que é igualzinho, são os mesmos operadores, tudo funcionando do mesmo jeito. E aqui no Python tivemos algumas pequenas modificações. Lembrando que o false e o true, o T começam com maiúsculo aqui no Python. E os operadores lógicos, eles mudam para a palavra mesmo, not, or e and, ok? E o resto é tudo igual, pode executar e você vai ver. Beleza? Então, pessoal, com isso nós conhecemos os operadores lógicos e os operadores de comparação nas 4 linguagens principais. Lembrando que aqui no Scratch, se você vier em operadores, você vai ter também os operadores aritméticos, os operadores de comparação e os operadores lógicos, tá? É só você ir juntando as pecinhas, na verdade, e juntando os valores e comparando. Tá legal? Eu não expliquei porque acaba ficando meio óbvio, mas isso daqui você vai encontrar dentro do Scratch também. Agora a gente precisa entender também o que são as listas ou arrays. O que é um array, pessoal? É uma estrutura que ela armazena uma coleção de variáveis do mesmo tipo. Então é um objeto que serve para você agrupar vários objetos do mesmo tipo, né? Ou várias palavras, ou vários números, ou várias booleanas, numa lista. E aí você acessa esses objetos pelo índice da lista, pela posição de cada objeto na lista. Lembrando que todas as listas começam na posição 0, tá legal? Eu não vou falar que é em todas as linguagens, porque existem linguagens que você começa, o array ele começa no 1, tá legal? O caso do MaxScript, se vocês forem aprender um dia aí, vocês vão perceber essa diferença, né? Mas em todas as linguagens que a gente está estudando aqui, a casa 0 é a primeira posição, tá legal? Então lembre-se que a última posição de um vetor, de um array, de uma lista, é sempre o tamanho desse vetor menos 1. Aí você vai conseguir achar o último item dessa lista, né? Vamos entender como implementar uma lista aqui no Java. Então, se eu quiser, por exemplo, declarar um array de strings, né? Uma lista de palavras, por exemplo, eu poderia falar assim, ó, string. Então a gente fala o tipo da variável, eu vou indicar que ele é um array, usando aqui a presença do colchetes, tá vendo? Só abri e fechei o colchetes, da mesma maneira que existe esse argumento aqui, que eu não vou explicar ele agora, mas percebam que a declaração é parecida com isso daqui. Então aqui eu tenho o nome da minha lista que eu criei, e agora eu preciso adicionar os elementos nessa lista. A lista, a gente inicia ela com a chave, e dentro dela os objetos. No caso eu quero strings, e eu vou querer aqui palavras dentro. Então eu vou inserir as palavras separadas por vírgula, tá? Lembra que a palavra tem que estar dentro de aspas duplas, separadas por vírgula. A minha lista está declarada com esses itens. Se eu quiser acessar algum objeto dessa lista, basta eu usar o índice, tá? Então eu falo assim, minha lista, e entre colchetes eu falo, por exemplo, o item 1. Quem que é o item 1? É o felpudo? Não, o felpudo é o item 0 da lista. O item 1 é a fofura, na verdade. O último item dessa lista seria ó, 0, 1, 2, 3 e 4. O último item seria esse cara aqui. Se você colocar item 5, por exemplo, você vai estourar a lista, ele vai dar um erro. Ó, perceba que ele deu um index out of bounds. Sempre que você associar essas palavras aqui, é muito importante você saber ler o console de erros, né, do seu compilador. Mas sempre que você tiver um index out of bounds, quer dizer que você estourou o tamanho da lista. Da mesma maneira que a gente resgatou um item da nossa lista, né, que a gente leu um item, a gente pode também mudar um item. Então, se eu falar assim, minha lista na posição 4, por exemplo, que é o último, eu consigo também inserir uma palavra ali dentro. E aí, se eu executar de novo, você vai ver que agora ele vai imprimir esse novo valor, né, que a gente inseriu. Bacana. O conceito de arrays, ele funciona também em qualquer linguagem de programação. Vamos mudar aqui então para o C Sharp, e aí a gente tem aqui a implementação da mesma coisa, só mudou o Szinho do string
que aqui no C# é minúsculo, mas é a mesma coisa. Vamos ver agora no Swift. Então em Swift eu fiz aqui a declaração da minha variável, que no caso fiz a declaração da minha variável, o nome da variável, e aí eu falo o tipo que eu vou utilizar e entre colchetes o tipo de array. Perceba que no Swift também você não usa chaves, né? Você usa colchetes para armazenar uma estrutura com vários dados dentro, né? E da mesma maneira que a gente pode resgatar o dado, a gente pode escrever dentro desse dado também. Bem simples no Swift. Vamos ver aqui em Python 3, então. Você vai perceber que também é bem simples, né? A declaração, até mais simples que no Swift, né? Percebe que ele ignorou até algumas coisas aqui. E é por isso que o pessoal gosta tanto de Python, viu, gente? Porque o Python ele é muito simplificado, é uma linguagem que você começa a escrever, você começa a entender e a sua programação ela flui bem, porque meio que qualquer coisa que você escrever aqui vai funcionar muito bem. Ele vai tirando os erros ali, né? Ele quer que você escreva o mínimo possível. Percebam que no Swift isso já diminui um pouco, você já tem que especificar um pouco mais, né? C# e Java, que é o que eu aconselho que vocês iniciem os estudos de vocês em programação, porque justamente por causa disso, porque quando você está trabalhando com Python, parece que as informações elas ficam suprimidas aqui na tela, né? Tá legal? O código ele não fica tão explícito, vamos dizer assim. Então, às vezes, para você fazer a leitura, as especificações são bem implícitas, né? Então, às vezes dificulta um pouco, principalmente para quem não conhece programação. Por isso que conhecer o Java, ele vai te forçar, na verdade, a aprender várias dessas especificações, tá legal? Mas vocês viram também que tudo se conversa, tudo é a mesma coisa no final, tá? E é importante saber ler e debugar o código aqui pelo console. Então agora nós vamos entender o que é o if-else, tá? If-else é o se e se não. Quando você faz uma comparação, essa comparação não te retorna um verdadeiro ou falso? Então é nesse momento justamente aí que o computador ele finge que ele está pensando, né? A inteligência artificial é muito if-else que se usa. O tempo todo você está comparando uma coisa com a outra, tá? Então essa estrutura aqui é a hora que o computador decide se vai para a esquerda ou para a direita. Se você tiver um fluxograma, por exemplo, de telas do seu aplicativo ou de ideias de um game, sempre vai existir um if-else para decidir se esse fluxograma vai para lá ou vai para lá. Então é por isso que para entender o if-else, você primeiro precisa entender o que são as booleanas e depois você precisa entender o que são as comparações, né, os operadores de comparações. Então vamos implementar um if-else aqui no Java. Eu vou declarar uma variável, vou chamar ela de int idade. Para fazer uma estrutura de condição, um if, você põe if, entre parênteses, se idade for maior que 18, abre e fecha chaves, eu vou dar um print, executei isso daqui. Lembrando que quando eu abri e fechei as chaves aqui, assim como eu já tinha as chaves dentro dessa função e também dentro dessa classe aqui, né? Quando você abre e fecha uma chave, você está criando um novo escopo, tá? Então, algumas das coisas que eu faço aqui dentro desse if, como por exemplo, se eu declarar uma variável, ela só vale aqui para dentro, tá legal? Quando eu declaro a variável aqui, ela vale para cá. Se eu executar isso daqui, você vai ver que o 23 foi guardado na variável idade, e aí ele perguntou, se idade for maior que 18, se isso aqui for verdadeiro, você entra e executa isso daqui. Senão você passa reto. Tanto que se eu mudar aqui a idade para 1, por exemplo, e executar isso de novo, você vai ver que ele não imprimiu nada aqui para mim. Então, o que eu vou sugerir que a gente faça aqui vai ser um algoritmo, um pequeno algoritmo, para verificar se o fulano pode dirigir ou não. Tá? Então eu vou lançar o valor de uma idade e o computador vai me dizer se ele pode dirigir, se ele não pode dirigir ou se ele tem que renovar a carta, por exemplo. Se a idade for menor que 18, então eu já sei que não pode dirigir. Então eu vou executar aqui, como a idade é 1, se a idade for menor que 18, ele entrou e falou lá, ó, não pode dirigir. Agora, se a idade for, por exemplo, 23 de novo, ele passou reto, nada aconteceu. Então é por isso que existe aqui o else. O else é a segunda possibilidade. Se é menor que 18, ele entra aqui, se não, ele vai entrar nesse segundo laço, né, nesse segundo escopo, e vai imprimir esse valor. Então, no caso,
ele pode dirigir. Pode existir uma outra possibilidade também. Por exemplo, se o usuário tiver mais que 60 anos, ele teria que renovar a carteira dele. Então é para isso que existe o else. Com o else if, você pode chamar uma outra condição aqui dentro. Então eu falo assim, ó, se a idade for maior ou igual a 60, com 60 ele já tem que renovar. Aí você pode usar aqui o else. Na verdade, assim, esse else no final sem nenhuma condição quer dizer o seguinte: se ele tentou verificar aqui, não foi. Ele tentou verificar aqui, não foi. Então ele cai aqui. Então você pode ir dando várias possibilidades para o fluxo da sua aplicação. Então vamos fazer aqui alguns testes, né? Vou jogar aqui a idade 7 anos. Olha lá, não pode dirigir. Vamos jogar aqui 18 anos. Pode dirigir. Vamos jogar uma outra idade, vai 35. Também pode dirigir. E se ele tiver 60 exatamente, estou usando também o igual, né? Deve renovar a carta. Beleza? Então essa é a estrutura if-else. Isso aqui usa o tempo todo em game, em aplicativo, em inteligência artificial, em visão artificial, robótica, Arduino, né? Quando você vai criar aquelas automações ali usando câmeras, sensores, o tempo todo você vai ter que praticar isso daqui. Na verdade, não só isso, né? Tudo que eu ensinei desde o primeiro passo aqui na lógica, que é o booleano, né? São várias ideias que você deve juntar aí. Então vamos só trocar o compilador aqui para o C Sharp. E aí esse é o mesmo código executado no C Sharp. Vocês percebam que não tem nenhuma diferença, a não ser o comando do print. Vamos executar ele também Swift. Também não existe nenhuma diferença, né? Lembrando que no Swift eu sempre esqueço de apagar o ponto e vírgula no final, mas no Swift é opcional. Você pode usar o ponto e vírgula, porque às vezes você quer continuar aqui alguns outros comandos na mesma linha, né? Não quer gastar linhas aqui. Então até existe o ponto e vírgula, mas ele não é necessário, né? Vamos então executar isso no Python também. Então no Python a gente só tem que observar que mudou uma coisa. Quando você cria um escopo no Python, ele é caracterizado pelo 2 pontos e também pela tabulação, tá legal? Se por aqui eu lancei 18, ó, então ele deveria entrar aqui, né? Se eu tirar a tabulação aqui, ó, ele vai ignorar. Ó, perceba que ele nem tem aqui, ó, indentation error, né? Então, se você quiser executar um comando ou até outros comandos aqui, você mantém a mesma tabulação. Pode dirigir sim e pode dirigir. Eu vou colocar 3 comandos aqui que você vai ver que na hora que ele entrar nesse escopo, ele vai executando tudo que está dentro da tabulação. E a partir do momento que você quer continuar o seu código, você volta a tabulação para o início aqui, tá legal? Então é assim que é definido o escopo no Python, não só nessa estrutura que eu estou ensinando agora, como nas que eu vou mostrar até adiante. Você vai ver que os 2 pontos e o espaço aqui, a tabulação, caracterizam o começo e o fim desse limite aqui, desse escopo que a gente criou. Tá legal? Então percebam que nas 4 linguagens aí, utilizar o comando if-else, o laço de condição if-else é bem simples, né? Agora nós vamos entender os laços de repetição, loop ou o for. For quer dizer para. O que o loop de repetição faz? Existem várias ações na programação que você tem que executar várias vezes. Por exemplo, quando você abre o Facebook, você tem uma lista lá com várias postagens, não é? Então, o algoritmo ele precisou percorrer ali um array, né, uma lista de dados e ir colocando postagem por postagem na sua timeline. Ou então, num game, quando você espalha moedinhas, por exemplo, pela face, você não vai ficar colocando moedinha 1, moedinha 2, moedinha 3. Você faz uma repetição para fazer aquilo lá. Sempre que você for fazer coisas massivas na programação, coisas repetitivas, você vai usar o loop de repetição for, tá legal? Então, o loop for é a sua programação, ela vem sendo executada linha por linha. Por que a gente chama de loop? Quando ele entra num for, quando ele entra num limite, num escopo do for, ele fica executando aquilo lá até você mandar ele sair do loop, tá legal? Então essa é uma alusão a esse tipo de estrutura. Vamos aprender como que a gente usa os loops de repetição for nas linguagens de programação. Então, por exemplo,
Aqui no Java, eu tenho um comando, vamos colocar assim, eu tenho esse comando sendo exibido. Se eu quiser exibir esse comando, por exemplo, 10 vezes, eu posso criar um for. Assim como no if, né, você tem que ter entre parênteses a condição, a estrutura, e aqui você tem que ter o início e o final do escopo, né, do limite da sua estrutura. Como que a gente tem que declarar o for aqui? Primeiro você tem que declarar um contador. Então eu vou declarar um número, que é um int, eu vou chamar ele de i. Geralmente na programação a gente chama o contador de i igual a 0, inicio ele em 0, e aí eu uso o ponto e vírgula aqui, tá? O ponto e vírgula quer dizer que você já deu o primeiro argumento aqui do for, tá? O for ele precisa de 3 argumentos, ele precisa da inicialização, vamos já colocar aqui, ó. Enquanto o i for menor que 10, você executa mais uma vez, e aí você fala assim, ó, i mais mais. Você começou o i em 0. Enquanto ele for menor que 10, seria para sempre. Se você não mexer nele, se você não incrementar, ele vai ficar para sempre fazendo isso, né? Então tem que haver um incremento que uma hora quebre essa condição. Então você vai ver que se eu executar isso novamente, ele vai imprimir para mim aqui 10 vezes esse valor, né? De 0 até 10. Vamos fazer o seguinte, eu quero saber quem é esse valor. Vou colocar assim, ó. E aí eu vou concatenar o valor de i. Percebam que o i ele só vale aqui para dentro desse for. Se eu chegar aqui e falar i, ó, ele nem vai saber quem é i. E aí a gente concatena isso com o valor do i. Legal? Então a gente tem aqui um número indo de 0 até 9, porque ele está indo até menor que 10 só. Ele executa isso 10 vezes. Entenda uma coisa também, essa variável ela foi criada só para essa estrutura. Lembra que eu falei que uma vez que você entrou no escopo aqui, as coisas valem só para esse escopo. Então, se eu chegar aqui fora e falar, por exemplo, jogar esse valor aqui, ó, ele não sabe quem é, né? Mesmo se eu quiser imprimir ele aqui, você vai ver que ele não reconhece o valor de i. Por quê? Porque ele só vale aqui para dentro. Legal, então a gente já sabe fazer uma coisa repetidamente e ainda criar uma contagem para isso, né? Então, se você for posicionar as moedinhas, por exemplo, que nem eu falei, você poderia usar o valor desse contador na posição, por exemplo, do objeto, né? Vamos então executar um loop de repetição em C#. Você vai ver que é a mesma coisa. Vamos executar no Swift. No Swift existe uma pequena diferença, tá? O for, ele já começa... Isso aqui já é a declaração da variável. Perceba que ele encurtou um pouco a declaração, né, da estrutura. Aqui você já declarou a variável, você já inicializou ela em 0, né? E aí você incrementa ela, fala para ela ir até menor que 10. Perceba que só a declaração é um pouquinho diferente, tá? E vamos executar isso no Python 3 também. No Python é a mesma coisa, ó. For e in range. Range já quer dizer que são 10 passadas aqui, né? De 0 até 9, na verdade. Lembrando que a gente tem a abertura do escopo com 2 pontos e a tabulação, né? Qualquer coisa que você colocar aqui dentro. Ó, se eu tirar isso da tabulação, vou colocar assim, ó, 3 pontinhos. Então perceba, se eu criar mais uma linha de comando fora da tabulação, ela foi executada uma única vez, né? Se eu só der um tab aqui, ele já vai entender que isso está dentro do meu for. Então a cada loop ele está executando essa linha uma vez. E só mais uma consideração, a gente pode, em todas as linguagens, né? Aqui eu estou no Java de volta, mas em todas as linguagens dá para você brincar com esses laços de repetição. Por exemplo, se eu quiser começar o i em 10 e eu quero que ele vá até 100, por exemplo, perceba que você pode. Ele já começou no valor 10. Se você quiser incrementar ele, por exemplo, mais igual a 10, você também pode. Perceba que você pode usar um operador unário aqui e incrementar ele de 10 em 10. Ou até fazer ele ao contrário. Eu quero que ele comece em 100 e enquanto ele for maior que 0, eu quero que ele diminua de 5 em 5. Então você fez um loop ao contrário, né? Você começou em 100 a contagem e foi até 5. Em cada uma das linguagens existem algumas regras, tá? Isso aqui não é igualzinho para cada uma delas, mas em todas as linguagens existem maneiras de você percorrer esse loop for, especificando o intervalo, né, os trechos que você quer do contador e inclusive mexendo com outro tipo de incremento, né, contando ao contrário, por exemplo. Tá? Mas isso vai depender da especificação de cada linguagem. Eu não vou estender muito isso aqui nessa aula para não ficar muito chato, mas eu explico isso nos meus cursos mais avançados sobre cada uma das linguagens, tá?
Agora vamos entender o que são os métodos, funções e procedimento. Um método é só você ordenar logicamente, organizar os passos de uma determinada tarefa. Você fala para alguém assim, entra no carro, a pessoa entra no carro, né? Mas esse entra no carro, ele pode ser, vai até a porta do carro, pega a chave, enfia a chave no buraco, gira a chave para abrir a porta do carro, puxa a porta para abrir, desloca o seu corpo, senta o seu corpo no banco. Então, perceba que quando eu falo para alguém entre no carro, eu estou ordenando que a pessoa cumpra um método. Se ele for decupado, né, se ele for destrinchado, você vai perceber que é uma série de sequências de tarefas. Isso tem muito a ver com a lógica, né? Tem tudo a ver com a lógica. Quando você dá uma instrução para um computador, para uma máquina, você não pode falar uma coisa muito abstrata para ela. Você tem que falar de pouquinho a pouquinho, né, passo a passo, para que ela entenda a sequência de tarefas que ela tem que cumprir. Tá legal? Então desenvolvam isso daí. Eu quero que vocês entendam de uma vez por todas a diferença de um método, um procedimento e uma função. Método é tudo. Tudo você pode chamar de método, tanto procedimento quanto função. Um procedimento é quando você dá uma ordem a alguém. Você fala, ó, vai até a casa do fulano. Esse procedimento ele pode ter argumentos. Você fala, ô Joãozinho, vai na padaria e compra 5 pães e um leite. Você deu o procedimento, você falou, vai até a padaria e você deu 2 argumentos. A função é quando esse método precisa retornar com alguma coisa. No caso, você mandou o Joãozinho na padaria, você espera que ele volte, né? Então, não é um procedimento, é uma função. O Joãozinho vai até a padaria, você passa 2 argumentos para ele e ele retorna com o resultado desse método. Então, separem isso bem na cabeça de vocês. Método é tudo. Procedimento, você manda o cara fazer alguma coisa, esquece. Função, você manda o cara fazer alguma coisa e espera um resultado daquilo lá. A gente, acidentalmente, erroneamente, né, chama tudo de função. Fala, não, faz uma função para isso, faz uma função para aquilo, mas muitas vezes não é função. Na verdade, a gente deveria chamar tudo de método, né? Ou você vira para o seu amigo programador e fala, oh, faz um método para fazer. Só que método fica, sei lá, estranho, né? A gente acaba falando que tudo é função mesmo. Mas entenda o seguinte, função é só quando existe o retorno do resultado daquele procedimento. E a diferença de procedimento e função é isso. Procedimento não retorna nada, função deve retornar. Se alguém falar com você, ah, isso é uma função, você pode saber que o seu programa espera um resultado de volta. Então vamos aprender a implementar as funções nas linguagens. Se você olhar o código em Java, você já tem uma função. Isso aqui já caracteriza uma função. Void é o retorno da função, que é vazio, né? Esse cara aqui já é uma função. Vamos criar mais uma função. Eu quero criar a função, por exemplo, void falar oi. Eu preciso abrir e fechar os parênteses. Aqui dentro deveria ter os argumentos da função, mas eu não preciso de argumento nesse caso. E aí eu abro e fecho a chave para caracterizar o escopo dessa função. Aqui, pessoal, eu não vou me aprofundar muito nisso, mas essa função, essa classe, na verdade, como a gente está trabalhando com um método estático, eu preciso também declarar ele como estático. Então eu tenho aqui uma função, falar oi, mandar ele dizer uma frase. Se eu executar isso daqui, você vai ver que nada vai acontecer, porque o meu compilador de Java, ele só executa essa função. A partir dessa função, eu tenho que disparar essa outra. Isso aqui é só a declaração da função. Eu só falei para o meu compilador, ó, existe uma função que chama falar oi, e ela faz alguma coisa. E o conteúdo dela é o que está dentro dessa chave. Eu preciso, em algum momento do meu código, executar essa função. Basta eu dizer o seguinte, ó. Tá vendo que ele já autocompletou até? Porque ele já está com a função declarada ali no meu compilador, né? Já foi criada aqui e aqui ela foi executada. Tá legal? Então a gente tem agora uma função ali. Eu vou criar outras funções, ó. Void somar. E eu quero passar 2 argumentos para ele somar. Int A, o nome da variável é A, int B. Então aqui dentro eu declaro, não tem aqui os argumentos aqui dentro? Ó, aqui nessa função ele tem também um argumento que é um array de strings chamado args. Não vou explicar isso aqui agora, mas seria para você entrar com linhas de comando na sua aplicação. Mas da mesma maneira eu tenho que, na hora da declaração,
da função, que também tem que ser static, ele vai dar um erro nesse caso aqui, né? Vai depender da ferramenta, mas eu tenho que declarar uma variável e outra variável, que são os meus argumentos. Essas variáveis só vão funcionar dentro desse escopo. Então eu falo assim, para ele imprimir A mais B. Então, quando eu for chamar essa função, eu vou falar assim, ó, somar, e aí eu passo dois argumentos aqui, 50, sei lá, 4. Ele executa esse método, passa dois argumentos para ele separado por vírgula, ele vai entender que os argumentos são int A e int B, e vai imprimir a soma dessas parcelas, né? Seria o resultado. Perceba que ele não retornou nada por enquanto, tá? Você veio aqui, executou, ele mesmo imprimiu e acabou. Quando eu falo de retorno, eu quero dizer o seguinte, ó. Vamos criar uma outra função aqui estática também, e o retorno dela vai ser um float. Então eu não vou usar mais void. Void é quando não tem retorno. Float é o que vai ser retornado dessa minha nova função, que eu vou chamar de multiplicar. E eu também vou passar dois argumentos, float A e float B. Se eu executar isso aqui, você vai ver que ele já vai reclamar. Olha, ele já vai falar, ó, está faltando o retorno. Eu preciso sair aqui, ó, usar a palavra return e sair com algum valor dessa função. No caso, eu quero multiplicar o A pelo B, então vamos até fazer uma brincadeira aqui, ó. Eu vou criar um novo float, vou chamar de resultado, e eu vou multiplicar A por B. Tá? É meio redundante, mas no final eu imprimo o resultado, eu retorno o resultado, né? E se eu executar isso aqui, você vai ver que agora ele executou, mas na hora de eu usar, ó, multiplicar, quero multiplicar 10 por 5, né? 10,5. Você vai ver que na hora da execução agora, ele não apareceu nada aqui, tá vendo? Por quê? Porque ele mandou o valor, os argumentos para a função, executou a função para mim e retornou esse resultado. Mas o resultado veio parar no limbo aqui. Você não usou esse resultado para nada, tá? Eu poderia, por exemplo, declarar um float, chamar ele de R, por exemplo, e guardar esse resultado, e também adiante poderia imprimir o valor de R, tá legal? Então, aí sim, eu chamei a função, eu guardei o retorno da função numa variável, e aí eu usei o valor aqui, aí sim ele imprimiu A vezes B. Então a gente tem aqui a chamada ou o uso dos métodos. Perceba que eu tenho aqui uma função, outra função onde eu passei dois argumentos, outra e outra e outra função. Nessa daqui eu passei dois argumentos, guardei numa variável chamada resultado e usei ela adiante, tá? Aqui eu tenho a declaração dos meus métodos, né? Eu sei que esse cara é um procedimento, por quê? Eu chamo, ele executa e acabou, não retorna nada. Por isso que eu uso o void. Eu posso ter um procedimento com a passagem de argumentos também, separados por vírgula, né? É só declarar o nome das variáveis entre parênteses aqui e usar dentro dessa função. Porém, perceba que também ele não retornou nenhum dado aqui, né? E aí eu tenho funções com retorno de valor. Como que eu sei que tem retorno? Aqui no Java você tem que falar o retorno. Eu passo dois argumentos, faço o que eu quiser dentro da função e retorno um valor para quem chamou. No caso, quem chamou aqui, ó, foi esse cara aqui, resultado. No caso, ele chamou dividir, né? Mas poderia ter chamado qualquer um aqui. E a mesma coisa aqui, multiplicar, passo dois argumentos e retorno, passo dois argumentos e retorno outro argumento. Então, isso daqui, pessoal, é a implementação dos métodos, dos procedimentos. Então, agora você sabe qual que é a diferença entre um método, um procedimento e uma função, não é? Eu não vou me estender nessa aula, explicar método, procedimento e função em cada uma das linguagens para não ficar muito chato, né? Não ficar muito redundante. Mas eu explico isso com profundidade nos cursos onde eu ensino cada uma das linguagens, tá? O importante dessa aula é você saber sair daqui entendendo esses conceitos, esses fundamentos. Depois aplicar isso em qualquer linguagem, você vai ver que é fácil. Eu sugiro que se estude qualquer linguagem por aqui, até mesmo fazendo todas as coisas que eu estou fazendo aqui nesse treinamento. Você quer pegar uma linguagem, por exemplo, existe uma linguagem que se usa muito
para a ciência de dados, né? Análise de dados, que é o R. Se você quiser entrar no campo aí da ciência de dados, eu recomendo que você aprenda o R. Se você seguir essas aulas da mesma maneira que eu fiz para essas linguagens aqui, você consegue aprender o R rapidinho também. É só você aprender como declara as variáveis, como faz um array, como faz um if, como faz um for, como que faz uma função, um método, que rapidamente, se você tiver essa metodologia para estudar, é isso que vai importar. Você vai pegar qualquer linguagem de programação muito rápido. Independente de você achar um bom curso ou um bom tutorial que explique, você vai atrás, você constrói o que você precisa para você dominar a linguagem. Se você seguir essa linha de ideia, você vai ver que você estuda qualquer linguagem com muita facilidade. Nessa aula aqui, eu não vou agora repetir a mesma coisa sobre métodos, funções e procedimentos Swift, C Sharp, Python, para não ficar muito redundante. Vamos para o próximo passo, que é a gente entender o que são as classes. Pessoal, a partir de agora eu vou explicar para vocês o que são as classes, as hierarquias de classes. Entendendo o que eu vou falar agora, você também vai entender o que é a programação orientada a objeto. O primeiro passo é você entender o que é a definição de classe e o que é a definição de objeto. A classe, ela é como se fosse a receita. Você não tem a receita de um bolo, onde você fala onde estão os ingredientes, o que você tem que fazer, quais são os processos que você tem que seguir. Existe todo um protocolo ali, todas umas especificações sobre o que vai ser feito. Isso é a classe. Eu costumo comparar uma classe com um blueprint de um veículo também. Você vai ter lá o desenho de todas as peças, os nomes, os tamanhos, a quantidade que você vai usar. Até um manual de instrução de um Lego, por exemplo, ele não deixa de ser uma classe, tá legal? Então a classe é a receita do objeto que você vai construir. Uma coisa é você ter essa receita, você ter esse molde, esse modelo, e outra coisa é você criar um objeto a partir desse molde. Tá legal? Então entendam isso. Objeto e classe. Quando a gente cria uma variável, um float, um string, na verdade a gente está criando um objeto de uma classe. A programação, se você for descendo os níveis dela, você vai chegando em objetos mais simples, né? O que é a hierarquia de classes? Quando você cria uma classe, você dá atributos e métodos para essa classe. Você fala que essa classe tem características, ela tem ações. A gente pode estender as características e as ações dessa classe a outras classes, tá? Então, no exemplo aqui, eu estou criando uma classe que é uma classe animal, que vai ter determinadas características, e uma outra classe, que é a classe humano, por exemplo, que não deixa de ser um animal. Também vai ter nome, peso, idade, vai ter todas as características que um animal tem. Porém, o humano, como ele estende da classe animal, ele é um pouquinho mais complexo, então ele tem um pouco mais de características, né? Como, por exemplo, no caso, profissão, salário. E lembrando que se você quiser criar uma outra classe, por exemplo, a classe pássaro, você também vai aproveitar várias características da classe animal. Então, na programação, os objetos eles são construídos dessa maneira. Vamos pensar que você quer construir uma cidade de Lego. Primeiro você pega uma pecinha, aí você pega um grupo de pecinhas, você monta um carrinho, você monta uma casinha, você vai montando como se fossem módulos, na verdade, né? São componentes, na verdade. E aí você vai pegando esses componentes, vai juntando, e aí você vai formar um quarteirão, até uma cidade, até um mundo de Lego. Montar um programa de computador é exatamente dessa maneira. Você vai criando esses módulos aí do Lego através das classes. Você começa com um objeto bem simples e você vai aumentando, você vai deixando ele mais complexo através da hierarquia de classes. Você pode pegar, por exemplo, um arquivo de uma imagem. Uma imagem, na verdade, é um monte de pixels na tela, né? Você poderia ter uma classe que é a classe pixel, que ela vai ter a cor, ela vai ter a posição. Uma classe que estende da classe pixel, que é a classe imagem, que ela já vai ter dimensões, né? Largura e altura. E aí você poderia ter uma outra classe ainda, que seria, por exemplo, uma animação, né? Um GIF animado é uma sequência de imagens. Então, percebam que cada classe estende a outra. O GIF ele não deixa de ter as propriedades do pixel, né? Porém, você foi encapsulando isso daí, agrupando isso de uma maneira que fique mais fácil de você entender e reutilizar isso daí no código, tá? Então é para isso que servem as classes, é para a gente
tornar o nosso código mais complexo, mais fácil de entender, mais fácil de mexer. Eu costumo brincar também, se você pegar um avião, por exemplo, um avião tem centenas de milhares, né, acho que até milhões de componentes ali. Como que alguém consegue construir um avião, né, da mesma forma que como alguém consegue construir um jogo tipo GTA? É simplesmente você agrupando as coisas, você criando métodos, você criando componentes nessas pecinhas que eu estou falando. É por isso que a linguagem orientada a objeto tornou-se tão popular, porque é uma forma muito interessante de você organizar a estrutura de dados, a estrutura do seu código. Então, como que você constrói um avião? É por pedaços. Vai um cara lá, ele constrói uma cadeira, o outro constrói, sei lá, a televisãozinha, o outro constrói o motor, o outro constrói a turbina, e no final você encaixa todas essas coisas, né? Porque existem padrões, existem boas práticas. Da mesma maneira é a programação. Se um dia você for trabalhar no desenvolvimento de um game tipo um GTA, você vai ter que usar tudo que você conhece, mais o que a empresa impor ali de padrões. Então os personagens têm que ser criados no tamanho X, tem que ter o número de ossos Y, as animações devem respeitar determinadas especificações para que no final todas essas pecinhas do Lego se encaixem, né? Não adianta você querer montar uma cidade Lego, cada um com um encaixe diferente. Então é por isso que quando você estuda programação orientada a objeto, você vai precisar entender várias regras, várias especificações, tá legal? Então vamos entender como a gente utiliza as classes aqui no Java. Na verdade eu já tenho uma classe aqui. Eu não tenho uma classe chamada main, dentro dela tem uma função chamada main, com M minúsculo, né? Se eu quiser criar uma outra classe, que nem eu exemplifiquei, é só escrever aqui, ó, class animal, abre e fecha. Aqui dentro eu tenho atributos, então, por exemplo, eu posso ter algumas características dessa classe e eu posso ter alguns métodos também. Então a gente tem atributos e a gente tem métodos que fazem parte dessa classe. Lembrando que essa classe ela é o blueprint só, né? Ela é só a nossa receita, né? Eu preciso agora criar um objeto dessa classe. Para criar um objeto dessa classe é só declarar. Ó, se eu colocar aqui A, você vai ver que como a classe já está declarada no meu código, ele já autocompletou. Por padrões, por boas práticas, a gente chama o objeto com o mesmo nome da classe, só que minúsculo. Lembra que eu falei do camel case? Quando o nome é da classe, você começa com A maiúsculo, que nem eu fiz aqui, que nem está o M aqui. Quando o nome é da função ou da variável, você começa com minúsculo, que nem está aqui, ou como eu fiz aqui. Eu inicializo um objeto. A partir do momento que eu crio uma classe minha, essa classe ela é meio que especial aqui para o Java, tá? Então, eu preciso construir essas classes usando um construtor que a gente chama, o método construtor, que é o new. Lembra que eu falei? Você tinha lá o blueprint, você tinha o plano do carro e você tinha o carro. O carro é o objeto. Para você construir o objeto, você precisa do que a gente chama de construtor, que no caso é o new, né? Método construtor new. Então eu falo new animal, isso daqui caracteriza a construção de um novo objeto do tipo animal. A partir daqui, se eu falar assim, ó, animal minúsculo, tá? Eu estou me referindo a essa variável aqui, ponto, por exemplo, nome, olha lá, ele já vai aparecer aqui. Eu tenho a propriedade do animal aqui. Então se, por exemplo, eu mandar animal.nome, na verdade ele vai imprimir nada porque eu não inicializei, né? Ele imprime um nulo aqui porque eu não inicializei o valor aqui. Eu poderia falar assim, ó, animal.nome. Com isso eu consegui criar como se fosse uma variável, né? Eu não falei que uma variável é um objeto? Então eu criei uma variável do tipo animal, eu acesso aqui os atributos dessa variável, né? Eu guardo um valor e eu leio esse valor, ou então eu falo assim, ó, animal.falar, abre e fecha parênteses, eu disparo a função falar, né? Vamos falar. Então se eu disparar a função falar, ele vai vir até aqui e vai executar essa linha aqui para mim. Legal, então a gente já sabe declarar uma nova classe, já sabe criar a nova classe, já sabe utilizar essa nova classe, e para estender uma classe na outra, né? Como eu fiz lá com a classe humano e a classe pássaro, basta você declarar a classe humano, por exemplo, e aí eu uso a operação aqui extends animal. Então,
Quando eu declaro a classe dessa maneira, eu já falo assim, ó, eu estou criando uma nova classe e eu quero estender as propriedades da classe animal. Então, eu não vou nem colocar nada aqui dentro, mas você vai perceber que a partir de agora, então essa classe aqui, por exemplo, ela poderia ter novos parâmetros, né? Ó, profissão e algumas funções, né? Essa classe ela vai ter todos os métodos da classe animal, todos os atributos, né? E ela vai ter os métodos e atributos próprios, que só ela vai ter. Se a gente quiser construir aqui um novo objeto, ó, humano, que é o tipo da classe, né, que eu criei, humano minúsculo, que é o nome da variável, e o método construtor new, ok? A partir daqui, eu falo que humano, variável, o nome da variável é minúsculo, olha lá, ponto profissão, ou ponto salário, ou ponto nome, que é a característica da classe animal, né? Consigo acessar isso daqui da mesma maneira, tá legal? Então ele tem aqui os métodos da classe animal e os métodos da classe dele mesmo. E dessa maneira você vai estender uma classe até a outra classe. Beleza, pessoal? Mais uma olhada aqui no meu código. A classe aqui é a declaração da classe, a utilização dos objetos da classe, e a declaração da classe animal, declaração da classe humano que estende a classe animal. No desenrolar das aulas, eu acabei deixando o Scratch de lado de propósito, tá? O Scratch ele faz praticamente tudo que a gente faz na programação. Uma coisa ou outra pode ser um pouquinho diferente, mas aqui você vai encontrar todos os operadores matemáticos, você vai ver que eles estão aqui, criação de variáveis, de listas, de arrays, também você pode criar ou uma lista ou uma variável. Através dos eventos, você vai poder criar eventos de teclado, até criar suas próprias funções. E aí, através do controle, você vai ter aqui as estruturas de condição if, else, laços de repetição, né? Loops de repetição, repita, tá legal? Então, brinquem aí um pouquinho. Eu não fiquei explicando em paralelo para não confundir muito as ideias, né? Mas peguem um dia aí o Scratch, brinquem com ele, vocês vão entender que aprender essas coisas em conjunto acaba ficando muito mais fácil, a coisa vai entrar com muito mais facilidade na sua cabeça. E eu espero que vocês tenham gostado desse treinamento. Lembrando que cada uma dessas ferramentas que eu ensinei, Scratch, Java, C Sharp, Swift e Python, cada uma dessas ferramentas, dessas linguagens, eu tenho um curso mais específico, um curso bem mais profundo, que você vai ficar aí uma semana ou duas para estudar cada um deles. Tá? E cada um desses treinamentos também conta com uma apostila de código, onde você vai estudar programação até se você não estiver no computador. Então comecem, a minha dica é que vocês comecem com o Java, debulhem o Java, e aí depois pega uma outra linguagem que você achar mais conveniente. Você quer fazer games 3D, realidade virtual? Vai para Unity. Ah, quero fazer aplicativo para o iPhone, usar o ARKit, as ferramentas mais modernas de realidade aumentada? Vai lá para o Swift. Ah, eu quero trabalhar com linguagens web, fazer aplicativos em Python. Então vai lá e faz o curso de Python. No caso, o curso de Python, eu ensino animação no Blender. Porém, é um curso muito útil, muito interessante para quem quer aprender os primeiros passos, a lógica. É muito legal, é muito divertido usar o Python com o Blender. Então eu indico aí esses 5 cursos para vocês. Percebam que todo esse conhecimento ele acaba se ligando uma coisa com a outra. Que o principal hoje também não é a ferramenta, tá, pessoal? Hoje as ferramentas elas estão poderosas, gratuitas, de fácil acesso a cada um. Percebam que muitas pessoas vão tentar te induzir, vai falar, usa essa ferramenta que ela é a melhor, essa aqui é a melhor. Na verdade, essas pessoas elas só querem te induzir a usar o que elas conhecem, tá? Eu digo, a melhor ferramenta é aquela que faz o que você está querendo fazer. O primeiro passo aqui não é a gente se perder na busca pela ferramenta, é a gente se perder na busca pelo o que eu quero fazer, tá legal? Qual que é o seu objetivo? Se você não souber o seu objetivo final, o que você quer ser daqui a 5 anos, por exemplo, você não vai sair do lugar. Coloca um objetivo na sua cabeça, mentaliza aquilo lá, tenha isso muito bem definido, e aí com base nisso, o meu objetivo é eu quero criar um game tipo o Super Mario Odyssey. Você vai olhar o jogo e aí você vai entender as ferramentas que precisam ser estudadas para que você chegue na criação de um jogo daquele lá. Eu quero criar um aplicativo que é um Uber de manicure. Então, vai lá e busca as ferramentas. No caso, eu aconselharia você aprender Android Studio,
Xcode, que são programas para fazer aplicativos nativos para celular. Então, se você quer usar lá, fazer um aplicativo tipo um WhatsApp, um Uber, um Instagram, uma rede social, use essas ferramentas, né? Não se percam na ferramenta antes de saber o que você quer fazer. Entenda o seu produto ou o que você quer ser primeiro, e aí você vai achar as ferramentas necessárias para chegar naquilo lá. Bom, pessoal, então esse aqui foi o nosso treinamento de lógica de programação para games e aplicativos. Se você não sabia nada de programação, não conhece nada, às vezes você aprende até na faculdade ou em alguns cursos, mas as coisas são aos pouquinhos, né? Às vezes na faculdade a gente tem uma aula, 2 por semana de lógica, algoritmo. Então eu desenvolvi essa aula aqui para que você pegue a programação de uma maneira, vamos dizer assim, mais ampla, né? Eu quero que você aprenda já de uma vez todas as principais linguagens que a gente tem hoje, para que você entenda o que você está fazendo e não dependa da linha de código ou de copiar código de alguém, né? Eu quero que você entenda cada caractere que está aqui na tela, para que serve, né? Para que a gente usa. Isso daí vai te dar uma autonomia muito grande para depois você criar os seus próprios games, os seus aplicativos, tá ligado? É lógico que os tutoriais da internet, os códigos que a gente acha em fórum sempre vão ser muito úteis para o programador, só que se você não tiver esse embasamento do que é cada vírgula, cada parênteses, cada colchete, cada chave, você não vai conseguir se virar com as coisas que você acha na internet. Então o que eu quero é que vocês criem uma autonomia de pensamento, treinem código, escrevam algoritmos que vocês vão desenvolver essa autonomia. E aí quando você olhar um projeto, um game, você vai conseguir com muito mais facilidade programar aquilo do zero e não só ficar dependendo de pegar coisas prontas na internet. E aí aquele negócio, se você quiser crescer o seu projeto, se você quiser aumentar, fazer o que você tiver a fim de fazer mesmo, você vai precisar entender o embasamento da programação, a parte conceitual da coisa, tá? É isso que eu quero trazer para vocês. Espero que tenha sido útil essas aulas. Espero que vocês tenham tido aí uma visão ampla, né? Uma visão quântica da... Olha que bonito, olha que legal. Uma visão holística, né, da coisa, para que vocês realmente encarem programação de uma outra maneira, tá? Não se impacientem, tentem olhar sempre ali o console de erros, depurar, enfrentem o console. Quando você olhar o console ali, não fica com medo, não fica apavorado. Ele está sempre tentando te ajudar. Busca essas mensagens, copia essas mensagens de erro, cola no Google que você vai achar a resposta. Aprenda inglês também. Tudo isso aqui fica muito mais fácil quando você conhece pelo menos um pouquinho de inglês. Beleza, pessoal? Então, espero que as dicas tenham sido úteis. Espero que eu tenha falado tudo que eu queria durante esse treinamento. Espero que tenha sido útil para vocês e que mude aí a visão que vocês têm sobre programação, desenvolvimento de games. Eu quero que vocês achem isso daqui legal, porque é legal mesmo. Muita gente acha chato programar porque não sabe. Tudo que a gente não conhece, a gente se impacienta, a gente se irrita com aquilo, né? Mas eu garanto para vocês, uma hora que você conhecer isso daqui, tiver uma ideia e falar, isso daí eu acho que eu sei como programar. Eu não sei programar tudo, mas pelo menos eu consigo ter uma direção, eu tenho um fundamento sobre aquilo lá, o resto é pesquisar, é meter as caras aí, praticar, e o principal é entender cada vírgulazinha, cada caractere, a diferença entre as linguagens. Eu falei sobre 4 aqui, mas tem centenas de linguagens aí para vocês aprenderem. Essas 4 são as que eu julgo principais hoje para o desenvolvimento de aplicativos e de games para celular. Espero que vocês tenham aproveitado, espero que tenha sido muito útil essa aula aí para vocês e até a próxima. Valeu!